beleza? Bom, gente, agora a gente vai falar da PCO2 plasmática. No vídeo anterior a gente falou sobre a PO2, a pressão do oxigênio no sangue. Agora a gente vai falar da pressão do gás carbônico no sangue, como que ela se altera, quais são os elementos que determinam essa pressão. Então vamos partir, obviamente, do começo, do ponto de geração do gás carbônico, que é a célula. Então tá aqui a célula, né? Parece uma coisa esquisita, eu que fiz. E aqui a gente vai ter a célula que é a geradora de gás carbônico, né? Um ovo de gema vermelha que eu fiz, uma clara azul. Enfim, é só para a gente ilustrar. A gente vai ter lá dentro as mitocôndrias, a partir do ciclo de Krebs, produz esse gás carbônico, é a grande usina de gás carbônico, né? E a partir disso a gente tem a geração de ATP, que serve para um monte de coisa, para o funcionamento do corpo como um todo, bomba só de potássio e contração muscular e etc. Então a gente vai ter tudo, né? A gente vai ter o CO2 sendo formado dentro da célula, tá? Então é onde a gente vai ter a maior concentração dessa molécula, portanto a maior pressão. Então é o ponto de partida. Enquanto a célula é o ponto de chegada para o oxigênio, ela vai ser o ponto de partida para o gás carbônico. Então o gás carbônico ele vai se difundir aí dessa célula, né? Porque é onde ele vai estar com maior concentração e, portanto, com maior pressão. 46. E ele vai para o interstício. Né? Antes de cair no sangue, a gente tem o interstício. Então, a gente tem basicamente nesse ponto 3 compartimentos, hein, gente? Célula, interstício e sangue, por onde a molécula vai ter que passar. Isso atravessando barreira biológica, né? A gente viu que para o oxigênio é o sentido contrário, né? Sangue, interstício, célula. E aí a gente vê esse gradiente aí, né? Nossa, uau, que gradiente! Olha só, gente, 1 milímetro de mercúrio de diferença entre a célula e o interstício, né? É incrível isso. Pois é. Então a gente só tem esse gradiente estreitíssimo, então qualquer babado que acontecer aí vai impactar diretamente na difusão dessa molécula, ou seja, da saída dela da célula para o interstício. Então esse gradiente é estreito por quê, gente? Por quê? Coeficiente de solubilidade ou coeficiente de difusão do CO2 é elevadíssimo. Então ele não precisa de grandes gradientes, um pouquinho só, um pontinho já é o suficiente para ele passar de um lugar para o outro, tá bom? Então ele vai sair da célula para o interstício, 46 para o 45, sempre do maior para o menor, e aí a gente vai ter esse gás carbônico se difundindo para onde? Para o sangue, né? Então ele vai embora daí desse tecido, o sangue vai carregar ele embora, porque o sangue vai chegar aí arterial, é capilar intersticial, tá conduzindo sangue arterial que é para nutrir célula, levar oxigênio e tirar o gás carbônico. Né, é o que eu sempre digo, o sangue faz o delivery dos nutrientes, é o nosso iFood das células. E aí ele entrega a comidinha, imagina o oxigênio, e leva o lixinho embora. Então é um iFood assim, ó, serviço completíssimo, né, super eficiente. Então a gente tem esse CO2 saindo daqui, 45 em direção ao sangue, está 40. Então a gente tem um gradiente favorável para a difusão acontecer nesse sentido. E o sangue, então, ele se torna venoso, né? Vai sair daqui 45, porque 45 porque é o PCO2 do interstício. Ele vai passar até que não tenha mais diferença de força, até que as forças se equilibrem. Beleza. Aí a gente tem esse sangue, então, caindo no sistema venoso, né? Onde várias veias se encontram. Então, a gente sabe, as veias coalescem. Então, aqui finge que são veias vindo de tudo que é lugar e elas vão se encontrando até cair aonde, gente? No coração, através das veias cava. Então a gente tem veia cava superior e inferior, né? Superior conduzindo o sangue de cima, inferior de baixo, e elas vão se encontrar aqui no átrio direito, que desemboca no ventrículo direito, né? E aí esse sangue ele precisa ser encaminhado para onde? Para o ponto de descarte do gás carbônico, que é o alvéolo. Então ele vai ser encaminhado para o alvéolo através das artérias pulmonares, ok? As artérias vão se ramificar em arteríolas e tudo até chegar a nível de capilar. E aí lá então o CO2 vai chegar com uma pressão de 45, que é aquela mesma pressão que foi gerada lá no capilar intersticial, né? A partir da difusão do CO2 da célula interstício e tal. Aí a gente vai ter então esse gás carbônico lá nos capilares alveolares, se difundindo para o alvéolo, porque no alvéolo o teor dele é menor graças à ventilação que está jogando esse CO2 o tempo todo para fora. Então a gente sempre vai ter uma concentração maior no sangue graças a essa eliminação produzida pela ventilação. Aí esse CO2 então ele sai do sangue, vai para o alvéolo e aí a gente vai ter ele saindo do corpo através da expiração.
Essa saída do CO2 do sangue faz com que a concentração dele caia e, portanto, a pressão dele também diminui, né? Aí a gente vai ter essa pressão caindo para 40, que vai ser a mesma que a do sangue arterial, que é determinada por quem? Pelo alvéolo. Então a gente vê que no gás carbônico realmente os gradientes são todos bem estreitinhos, né? O máximo que a gente tem são 6 pontos aqui de pressão, né? De diferença do lugar de maior, que é a célula, para o lugar de menor, que é o sangue venoso. Quer dizer, o sangue arterial, desculpa, troquei. Então a gente vê que ele não precisa de muita força, é aquilo que eu falei para vocês, ele tem a conversinha, a lábia, ele vai atravessando as barreiras mais fácil, sem botar muita pressão em cima, o oxigênio é mais marrentão, ele depende muito dessa pressão, tá bom? E aí a gente vai ter então esse sangue arterial, que vai ser aquele sangue que vai depois saindo daqui, vai cair lá no coração, lado esquerdo e tal, a artéria aorta vai ganhar o corpo todo e vai chegar lá no tecido, né, para nutrir, levar oxigênio e tudo e receber de novo a carga de gás carbônico. E aí o ciclo continua. Aí, gente, o que acontece? Ó, a gente viu o seguinte, que a PCO2 e PO2 alveolar, quem determina ela é a ventilação, né? Então, se ventila muito, a gente vai ter muito oxigênio e pouco gás carbônico. Se ventila pouco, a gente tem o contrário, pouco oxigênio e muito gás carbônico. E esse ritmo ventilatório ele é muito importante para determinar essas pressões e para manter um gradiente para que essa molécula continue a sua difusão, né? Mantenha essa difusão acontecendo. Só que a gente tem uma importância também da pressão desses gases no interstício. Por quê? Porque a pressão do gás do interstício ela precisa ser mantida para a gente poder ter uma manutenção de difusão da molécula entre os 3 espaços aqui: célula, interstício e sangue, né? E qual é o fator, o elemento que vai manter essa pressão intersticial, mesmo quando a gente tem alterações metabólicas? É o fluxo sanguíneo, é o elemento que leva e que tira. No alvéolo não é a ventilação que leva o oxigênio e tira o CO2? Então, no tecido quem leva o oxigênio é o sangue, quem tira o CO2 é o sangue. Então, a quantidade de sangue que passa por ali que vai ser o principal determinante dessa pressão desse gás do interstício. Quanto mais sangue passar, mais oxigênio chega. Quanto mais sangue passar, menos CO2 fica, mais CO2 é removido. Então vamos entender essa relação aqui? Então é o seguinte, ó, gente, esses gráficos aqui, eles mostram essa relação de fluxo sanguíneo, tá? Com a pressão parcial do gás no interstício. Esse aqui é o PO2, a pressão parcial do oxigênio. E aqui é a PCO2, pressão do gás carbônico, no interstício. Então a gente vê que as curvas são invertidas, semelhante com aquele perfil de curva que a gente viu com relação à ventilação, a relação da ventilação com a pressão do gás no alvéolo, né? Bem parecido olhando assim, parece que é até o mesmo gráfico, mas aqui é fluxo sanguíneo, porque a ideia é a mesma, a ventilação não está levando oxigênio, o fluxo sanguíneo também leva oxigênio. Né? A ventilação leva para o capilar alveolar, o fluxo sanguíneo leva para o interstício. Então olha só, gente. Quando eu mantenho um fluxo sanguíneo em 100%, eu vou ter a PO2 do interstício 40, ok? Se eu tenho redução do fluxo, uma situação, por exemplo, de vasoconstrição, de obstrução do vaso sanguíneo por algum material, por um ateroma, por um trombo, por seja lá o que for, por uma compressão mecânica externa, eu vou ter redução do sangue, portanto, redução do oxigênio que chega. E isso vai levar a uma redução da PO2 intersticial. Por que o PO2 vai reduzir? Porque não está chegando oxigênio e a célula está consumindo oxigênio. A célula, enquanto ela estiver viva, ela vai estar consumindo oxigênio. Ok? Quando eu tenho aumento do fluxo, por exemplo, uma vasodilatação, eu vou ter um aumento do fluxo para cá, né? Eu vou ter um aumento da PO2 intersticial. Ou seja, eu vou oxigenar mais esse tecido. Ok? Então, situações de vasodilatação eu tenho esse aumento. E essas situações que eu preciso aumentar esse fluxo, normalmente esse fluxo ele vai ser muito guiado pela questão do metabolismo. O metabolismo ele vai ser o grande rei da história, o mandão, que vai orientar a ventilação e o fluxo sanguíneo. Faz sentido isso, gente? Lógico que faz, né? O metabolismo é o principal interessado nessa história, porque ele que vai usar esse oxigênio e ele que está produzindo CO2, o CO2 vai embora e que venha mais oxigênio. Quanto mais a célula trabalhar, mais oxigênio ela vai precisar, porque mais ela vai consumir e mais CO2 ela vai produzir. Então ela precisa que mais oxigênio chegue e mais CO2 vai embora. Então ela precisa o quê?
mexer com ventilação. Quando a gente tem aumento metabólico, a ventilação aumenta, e o fluxo sanguíneo no tecido também precisa aumentar muito, tá? Para atender essa demanda maior. É que nem a gente está numa vizinhança, todo mundo cheio de fome e tudo, você vai ter mais entrega, mais uma toquinha de iFood chegando. É mais ou menos isso. Então o que vai acontecer? Olha só. Quando eu tenho aumento do consumo do oxigênio, que é o que acontece no aumento do metabolismo, eu preciso ter aumento do fluxo sanguíneo para manter o quê? A PO2 intersticial no 40, tá? Então vai aumentar aqui, aumentou 4 vezes o consumo, vou aumentar em 4 vezes também o fluxo para manter essa mesma PO2. Porque se esse fluxo não aumenta, gente, eu vou ter uma redução da PO2 intersticial. Não sei se vocês lembram, a PO2 da célula é 23. Então, se esse PO2 começa a cair, eu vou ter o gradiente que é estreitando. Eu vou impactar justamente na difusão do oxigênio do interstício para a célula. O oxigênio até vai chegar no interstício, mas não vai entrar na célula. Vocês estão entendendo? Bom, com relação ao gás carbônico, é interessante. Ó, a gente vai ter o seguinte. Se eu mantenho o fluxo sanguíneo em 100%, eu vou manter aquela PCO2 do interstício 45. Só que aqui, quando diminui o fluxo, o que vai acontecer com a PCO2? Ela aumenta. Enquanto a PO2 diminui, né, o fluxo diminui, PO2 diminui. Por quê? Se eu tenho menos sangue chegando, menos oxigênio chegando. Aqui, se eu tenho menos sangue chegando, eu vou ter menos CO2 saindo. Portanto, ele vai se acumular no tecido. Isso é péssimo, porque o CO2 vira ácido carbônico, vai produzir uma acidose tissular, vai mexer com atividade enzimática e vai dar um babado danado aqui. Então não pode. A gente tem que manter o fluxo sanguíneo, tá? Então, quando a gente tem situações de isquemia, de obstrução de vaso, é isso que vai acontecer. A gente diminui o oxigênio e acumula o gás carbônico. E aí as células começam a entrar em sofrimento e começam a morrer, né? Assim a gente entende, por exemplo, acidente vascular cerebral, infartos em diversos tecidos, no coração, no rim, no intestino, enfim, as células morrem por isso. Então a gente precisa manter o fluxo, precisa manter o delivery para levar o oxigênio e tirar o CO2. O interessante aqui é o seguinte, ó, que por mais que a gente aumente aqui o fluxo sanguíneo, a gente vê que o CO2 ele diminui, mas não diminui muito, por mais que se aumente, por mais que vasodilate. Por que isso, gente? Porque o metabolismo da célula é constante. A célula está sempre produzindo gás carbônico, constante enquanto ela estiver viva. Então a gente não consegue baixar, o metabolismo que a gente chama basal. A gente não consegue baixar tanto, tá? Quando aumenta o metabolismo, a gente aumenta a produção de gás carbônico e a gente precisa aumentar o fluxo sanguíneo, porque senão esse gás carbônico vai acumular. Se ela está produzindo mais, e se o fluxo sanguíneo ficar do mesmo jeito, mesmo ritmo, a gente vai começar a acumular gás carbônico, é aquilo que eu comentei com vocês. E aí a gente impacta direto naquele gradiente. Lembra do gradiente do gás carbônico? É 46 na célula e 45 no interstício. Então, muito fácil de você impactar nisso e empatar a história, e aí o CO2 não sair mais da célula e ficar acumulado lá dentro e produzir uma acidose celular. Então, isso é crítico. Para o gás carbônico é mais crítico do que para o oxigênio, porque os gradientes são mais estreitos. Então, o resumo da ópera aqui, olha só, para a gente fechar. Que nem a gente fez para a ventilação. Quando ocorre aumento do fluxo, e o bacana, sabe o que é? Que o gás carbônico é vasodilatador. Tanto é que existe um procedimento estético, não sei se vocês já ouviram falar, chamado carboxiterapia, que envolve em colocar gás carbônico na pele e tal, né, no tecido subcutâneo, e isso produz vasodilatação e aumenta, né, a vitalidade da pele e tal, porque você faz remoção com uma vasodilatação, você aumenta o oxigênio, faz remoção de toxinas e radicais livres e tal, enfim. Então, um procedimento estético interessante, deixa a pele mais bonita, mais vistosa. Então, o próprio gás carbônico é vasodilatador, olha só, ele mesmo sinaliza. Poxa, eu tô demais, dilata aí que eu tenho que sair daqui, tá ficando muito cheio, abarrotado, né? Tá fazendo aglomeração de gás carbônico. Então, olha lá, gente, o aumento do fluxo sanguíneo, então só pensar, o fluxo sanguíneo é quem leva o oxigênio e que tira o gás carbônico. Então, o aumento do fluxo sanguíneo é o delivery completo, como eu falei, e a remoção, né? Então, ele entrega e também serve de lixeiro. Aumenta a PO2 intersticial, porque chega mais oxigênio, e diminui a PCO2 intersticial, né? Porque recolhe esse gás carbônico, tira mais, lava, limpa mais, não deixa acumular. E aí essas duas coisas aumentam que a difusão, principalmente entre interstício e célula, tá? Então eu vou ter mais difusão do oxigênio do interstício para a célula,
e mais difusão do CO2 da célula para o interstício, entre esses dois espaços, né? Então, olha lá. Então, o oxigênio entra, a gente sabe, né? Onde a pressão dele é menor dentro da célula, então é para onde ele vai. E o gás carbônico sai, porque a pressão dele é maior dentro da célula. Então, ele sai da célula e vai para o interstício. E aí, quando a gente tem redução do fluxo sanguíneo, que não é legal, né? A gente vai ter aí, então, situações de vasoconstrição, por exemplo, frio extremo, né? Que você tem necrose de extremidade, a pessoa quando fica exposta, né, a locais muito frios e tudo sem agasalho suficiente, nariz, né, necrosa tudo, porque você tem essa vasoconstrição produzida pelo frio, então não chega oxigênio e o CO2 também não sai, e aí dá essa bagunça toda. Então, redução do fluxo sanguíneo é o mesmo que pensar assim, tipo, greve do caminhão do lixo, tá? E do iFood também. Então você não tem oxigênio chegando, a comidinha chegando e também não tem o lixo saindo. Então reduz PO2 intersticial e aumenta PCO2. A gente vai impactar onde? No gradiente interstício célula. E aí isso vai reduzir a difusão. As coisas vão ficar meio CO2 acumulado dentro da célula e o oxigênio também não vai entrar. Bagunça total. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E aí a gente, enfim, vai continuar esse papo, só que falando agora de transporte, vamos falar mais de hemácia, hemoglobina e tal, e vamos ver como é que essas moléculazinhas são transportadas, que elas não vão a pé, elas não vão a nado, elas recebem uma ajudinha. Parte delas até vai, mas uma parte bem pequenininha. A maioria vai depender de um potezinho que é a hemácia, que tem uns banquinhos lá dentro que é hemoglobina, a gente vai falar disso no outro vídeo, beleza? Então a gente se vê, gente.